Hoje nós vamos falar sobre a história de Jó. É isso mesmo, você já leu? Tem algumas dúvidas? Às vezes ficou indignado, por que tudo, Jó sendo tão bom, sendo tão santo, tão temente a Deus e veio todo esse mal sobre ele? Parece um livro injusto, né? Parece uma história injusta. Você vai entender um pouco mais hoje. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, não é inscrito ainda? Se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre essa história da Bíblia, né, que é o livro de Jó. É uma história... vamos dizer assim, que muita gente, ao ler pela primeira vez, sente que Jó foi injustiçado por Deus. E Deus é justo. Deus é um Deus que não comete injustiças, né? A vida que não é justa, amém? Muitas vezes a vida não é justa, mas a gente vê ali no livro que Deus permitiu, né, que tudo aquilo acontecesse com ele. A gente até fez um programa sobre isso já, né? Porque coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Exatamente. Mas vocês tiveram esse sentimento a primeira vez que vocês leram a história de Jó? Eu tive sim, falei, nossa, mas por que Deus permitiu que tanta coisa viesse sobre a vida desse homem, sendo ele quem ele é, não é verdade? E tem uns conceitos também, né, aquela palavra que o livro de Jó nos traz, que são muito fortes, muito ricos, né? E aquele conceito que a gente fala, né, que ele está, nossa, tem que ter a paciência de Jó. Vocês vão entender por que tem essa fala nesse programa. Por que existe a paciência? A gente tem que ter paciência de Jó. Misericórdia. Porque vocês vão entender por que Jó foi um homem paciente. Gente, muito difícil, muito difícil. Até hoje eu leio Jó e fico, gente, não é possível, não é possível. Mas a Bíblia fala isso, né? Possível. A nossa justiça é trapo de imundícia para Deus, não é isso? Então, mas você vai entender, tem uma explicação muito até lógica, né, para que a gente entenda que não foi uma injustiça, né? Então, vamos chamar o primeiro vídeo da internet para a gente já conhecer um pouquinho, né? Para você que não conhece, você conhecer um pouquinho da história de Jó. Quem foi Jó na Bíblia? Jó era um homem de Deus, temente a Deus do Antigo Testamento. Na Bíblia, ele é protagonista do livro de Jó, que relata a história de um homem rico e piedoso que enfrentou uma série de adversidades em sua vida. A história de Jó começa com uma cena no céu onde Satanás desafia Deus, afirmando que a fé de Jó seria abalada se ele fosse privado de suas riquezas e confortos. Deus aceita o desafio de Satanás, permitindo que ele teste a fé de Jó. Assim, Jó é atingido por uma série de tragédias, incluindo a perda de seus filhos, sua riqueza e sua saúde. Ele sofre muito, mas se recusa a amaldiçoar a Deus e mantém a sua fé em Deus intacta. Apesar de tudo, ele não se abalou na sua fé. No final da história, Deus restaura a fortuna de Jó, a sua saúde e lhe dá uma nova família. A história de Jó é frequentemente citada como um exemplo de paciência e fé diante das adversidades, além de servir como uma reflexão sobre a natureza do sofrimento humano e a justiça de Deus sobre aqueles que o temem. Olha aí, então esse resumido ali, é o né? resumo, né, da história de Jó. Mas a primeira coisa aqui que é importante quando você vai ler lá o livro de Jó está entre os livros poéticos, né? Ele é considerado um livro poético. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é: será que Jó existiu mesmo? Ou é uma fábula, é uma história inventada, né? Muita gente tem essa dúvida, até pelo fato de citar a conversa entre Deus e Satanás no céu, né? Quem que ia saber que estava tendo uma conversa entre Deus e Lúcifer? Satanás estava fazendo no céu, né? Então assim, o livro ele começa de uma forma muito, que parece lúdica, mas existem várias comprovações de que Jó realmente existiu, que ele realmente foi uma pessoa que existiu há muito tempo atrás, porque tem outras histórias não bíblicas, né, que falam de Jó. Os relatos do livro coincidem com a época dele. Jó foi antes de Abraão, ele viveu no tempo do bronze. Então, assim,
Jó realmente ele existiu. E quando o livro relata essa conversa que houve no céu, a gente vê que, primeiro, quem provoca a respeito de Jó é Deus. O texto fala que os filhos de Deus foram se apresentar diante dele e veio também Satanás. Ou seja, Satanás não era para estar ali naquela conversa, ele veio meio que te penetra. Mas quando ele chega, Deus pergunta para ele, de onde vens? O diálogo começa com a fala de Deus, né? E não do diabo. Deus provoca, de onde você veio? Ele fala, eu vim de rodear a terra. E aí o próprio Deus fala, você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. A gente já entende essa primeira frase de Deus como uma provocação. Por quê? Porque a Bíblia fala que a partir do momento que o homem pecou, o homem entregou o domínio da terra nas mãos do diabo. Ele entregou para a serpente ali, para Lúcifer, para Satanás, o domínio da terra. O diabo passou a ter autoridade. Por isso que quando na tentação o diabo oferece para Jesus todos os reinos da terra, né? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra, Jesus não questiona isso. Jesus podia falar, mas como é que você vai me dar algo que você não tem? Como é que você vai me dar algo que você não possui? Jesus não fala isso. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, a gente até entende por que tanta coisa ruim acontece no mundo. A gente vê tanta tragédia, tanta dor, tanto sofrimento. Por quê? Porque o homem, quando ele pecou, ele entregou nas mãos do inimigo a autoridade sobre o mundo. Mas Jesus não venceu na cruz? Jesus venceu na cruz. Por isso que quando a gente crê em Jesus, quando a gente recebe Jesus, ele quebra aquele jugo que estava sobre a nossa vida. Na verdade, Jesus conquista uma opção para nós, né? Porque a gente não tinha opção, nós estávamos condenados. Ele vai voltar a reinar sobre a terra na volta dele. Na volta, ele vai aprisionar o Satanás, ele vai... ordem na depois casa. do milênio, o diabo vai ser lançado no lago de enxofre. Ali, Jesus vai reinar 100%. Mas enquanto Jesus não volta, é essa batalha espiritual. O diabo... É interessante ver essa questão do território, né? Assim, existe uma ordem no território. A terra era do homem, que Deus deu para o homem. Aí, através do pecado, a gente perdeu a terra. Então, a terra virou do diabo. Até no texto, né, de Jó, porque quando o Satanás fala, eu vim de rodear a terra, Deus não fala, mas o que você está fazendo lá? Você não tem direito de estar lá. Não, ele estava no direito dele. No território dele, né? E quando Deus fala, viu meu servo Jó, o que significa? Apesar do diabo ter autoridade sobre a terra, quando alguém decide servir a Deus e andar com Deus... Entregar a vida a Jesus, né? No caso de Jó ainda não, né? Porque Jesus ainda não existia. Mas agora tem uma aliança com Deus. Tem uma aliança com Deus. Quando alguém decide ter uma aliança com Deus e viver em santidade, o diabo meio que... ele não tem toda a autoridade. Tem alguém ali que ele não pode tocar. É só o cenário que é dele, né? A pessoa não. A pessoa não. E isso deixa ele muito irado. Por isso que o diabo tem tanta raiva de nós. Por isso que o inimigo se levanta tanto, né? Como Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Por causa disso. Porque ele conseguiu, através do pecado, receber autoridade e domínio sobre a terra para trazer o mal, para trazer destruição. Mas ele não consegue trazer em tudo, ele não consegue... Por quê? Porque aqueles que continuam temendo a Deus, aqueles que continuam sendo fiéis a Deus, o diabo não pode tocar, ele não pode ter autoridade. Então é Deus que provoca o diabo com isso. Você viu meu servo Jó? Nele você não pode tocar, com ele você não pode mexer, porque ele me teme, ele está guardado ali sob as asas do Altíssimo, né? No esconderijo do Altíssimo. Né? Mas eu acho assim, né, gente, né? Não sei se eu estou certa ou estou errada, né? Amém? Mas eu vou falar o que eu sei. Como Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, eu acho que ele sabia que o Satanás... Então, aí entra o segundo ponto. Já estaria por ali, entendeu? Então, aí entra o segundo ponto. Por que Deus provocou? Porque ele já tinha um plano de deixar Jó passar por todo aquele sofrimento, porque lá na frente ele queria ensinar algo para Jó e para nós, porque o Jó é o livro que está na Bíblia, e todo mundo que leu a Bíblia
ler o livro Mas de acho que Jó. muitas pessoas aí devem se perguntar, mas tinha que ser de uma forma tão trágica e dolorosa? Tinha que ser, porque se não fosse, ele não conseguiria ensinar a lição que ele queria ensinar. Meu Deus. Prepara-nos, ó Deus. Prepara o Ser, coração. né? E por que tinha que ser dessa forma? Aí nós vamos entender a questão da justiça, né? Quando a gente vê a história de trás para frente, é muito mais fácil de interpretar. Claro que naquele período que Jó estava passando pelo sofrimento, foi muito difícil ele entender. Tanto é que o livro de Jó eu considero que ele é uma batalha na mente entre Jó, os 3 amigos e a mulher dele ali tentando compreender. E muitas vezes nós também vivemos essa batalha na mente. Quem nunca viveu isso, né? Quando você está vivendo uma de coisa você muito não entender difícil, por que isso me aconteceu. Deus não está comigo, Deus que Deus ouve tá todo permitindo mundo, Por que eu eu passar por orei isso, tanto e Deus né? não respondeu? Né? Nós também vivemos o tempo todo essa batalha. Quem não se questionou, será que vale a pena eu estar na igreja? Será que vale a pena eu estar na liderança, eu estar servindo a Deus? Né? Quantas pessoas, quando entra uma crise, eu já vi líderes entrar em crise financeira, aí ele fala, vou largar o ministério para eu dedicar mais ao trabalho. Passar uma crise na família, a pessoa normalmente ela põe a igreja, né, como a negocia causadora do primeiro o problema ministério. dela. E não é isso. É o contrário, né? A gente tem que se É o firmar mais contrário, ainda. é o ministério que nos guarda, é servir a Deus que nos guarda. Mas a pessoa ela entra numa confusão na mente a ponto de muitos desistirem da fé, muitos abandonarem a fé. Paulo não fala daqueles que, amando o presente século, né, deixaram o Evangelho, deixaram Cristo. Ou seja, é uma batalha na mente. O jovem rico, quando Jesus fala com ele, deixa tudo que você tem e me segue. Começa uma batalha na mente. Nossa, mas eu vou deixar os meus bens, mas eu tenho Jesus aqui. Então, o livro de Jó, ele retrata essa batalha. Então, essa batalha é o momento mais difícil da nossa caminhada cristã. Mas quando a gente vê o final do livro, aí fica muito mais fácil de entender. Porque no final, o que Jó fala? Conta o propósito, né? Eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, coloco minha cara no pó e me arrependo. Aí a Bíblia fala, e Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos amigos que foram até lá para consolar, acabaram recebendo a intercessão, a oração de Jó. Ou seja, nos ensina que mesmo em meio à dor, é possível a gente continuar orando pelas pessoas, abençoando as pessoas. E Jó era o único que tinha autoridade ali para fazer isso, porque ele era o único temente a Deus, íntegro, que se desviava do mal. E aí nós vemos Deus dando a Jó tudo 2 vezes mais. E depois ele vive mais 140 anos, usufrui de tudo aquilo que ele recebeu. Então, no final, a gente entende o propósito de Deus com tudo aquilo, né? Agora, tem uma coisa que está implícita aí, que talvez muita gente não entendeu, e eu acho que essa é a grande revelação, é a grande chave do livro de Jó, né? O que Jó viu para ele falar, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem? Essa pergunta é fundamental, hein? O que Jó viu, né? E eu entendo que Jó viu Jesus. Deus mostrou para Jó que um dia o próprio Deus enviaria o filho dele para morrer por nós, e o filho dele, igual a Jó, sem pecado, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, ele passaria por um sofrimento enorme para nos salvar. Então Jó é uma espécie de Cristo. E claro que o sofrimento de Jesus foi maior do que o de Jó, porque Jó não perdeu a vida. Jó, apesar dele ter sido um sofrimento muito grande, não estou menosprezando aqui ou diminuindo o sofrimento de Jó, mas Jó é uma espécie de Jesus. Então, a partir do momento que Jó questionou a Deus, mas por que o Senhor está me deixando sofrer desse jeito? E Deus mostrou para ele, não, eu não estou deixando só você sofrer, eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, que igual a você, sem merecer, sofrendo a maior injustiça, porque a gente, na hora que nós estamos sofrendo uma injustiça, a gente não lembra da injustiça de Jesus ter ido na cruz por nós. A gente só olha para a nossa dor, né? A gente só olha para a nossa dor, a gente se esquece que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E é a gente que está sendo injusto, né? Ele sofreu no nosso lugar, né? Então, quando Deus mostra para Jó que
ele ia enviar o filho dele para morrer na cruz, que ele ia sofrer sem merecer, sem ter feito nada de errado, levando os pecados de toda a humanidade, Jó fala, quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Quem sou eu para... Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Eu estou vendo a justiça de Deus muito maior do que qualquer outra justiça, né? E ali Deus muda a história de Jó, Deus muda a vida dele, Deus traz um entendimento novo, né, para Jó. E eu acredito que no final você percebe que valeu a pena passar por todo aquele sofrimento para poder ter a revelação que ele teve e ter tudo 2 vezes mais depois, né? Então, tanto espiritualmente quanto naturalmente, valeu a pena passar por aquela dor e continuar servindo a Deus, né? Igual na nossa vida hoje, né? Quantas vezes a gente passa, eu já vivi muito isso, passando por uma coisa ruim, e aí você fica fiel assim, você não questiona por um tempo, e chega um momento que vem a pergunta no coração, né? Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo nessa história aqui, né? Por que eu? A história não é nunca assim, Deus, me ensina logo o que eu tenho que aprender nessa situação para eu sair dela. É sempre porque comigo. Olha, imagina que Deus falando para essa pessoa, não é só com você, meu filho passou por muito mais forte. Pela sua vida. É forte. Ah, Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu deixei acontecer com meu filho. Eu deixei acontecer com Jesus. Eu deixei acontecer muito pior com meu filho. Olha o seu, se compara. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia diz que Deus não nos dá, está lá em Coríntios, Deus não nos dá uma tentação, uma provação que nós não possamos suportar, que não seja humana. Antes, junto com a tentação, Ele provê o livramento. Então, quando Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, Deus já sabia que Jó tinha estrutura para passar por tudo aquilo ali sem pecar. Olha aí que rico. Quem está passando por uma dificuldade, uma coisa complicada aí na sua vida, lembra que se está acontecendo com você, é porque você dá conta de passar por isso sendo fiel, né? E se você não está dando conta mais, está chegando no seu limite, pode ficar tranquilo que o livramento vai vir. Está acabando, né? Tá Chegou a hora de acabando a comemorar. Agora, sabe uma coisa interessante, tem no livro de Jó também? É que eu, vendo, assim, lendo e vendo algumas explicações, é que tem duas partes, né? Primeiro são os amigos de Jó que vão lá consolar o amigo, vão levar uma palavra de ânimo para ele, enquanto a partir da própria esposa de Jó fala com ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Então, A pessoa que tinha que ser a maior apoiadora do marido... Mas aqui, vamos entender isso, foi lá e acabar de enfiar uma faca no peito Chutando dele, cachorro entendeu? morto, né? Tem Tipo outro assim. ensinamento muito importante. Deixa eu só chamar mais um vídeo da internet, aí nós vamos falar sobre isso que a Bissa Camille falou. Pode soltar. O livro de Jó quer mostrar 2 coisas para mim. Em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. O próprio apóstolo Pedro falou, nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo, tá bom? E os 2 lados nos querem, porque, na verdade, vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. O bem e o mal nos querem, os 2 lados querem você, e não há... eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela para Deus ou para o capeta não existe. Então não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se Ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Se Ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então, é mais uma... confirmando, né, aquilo que a gente já falou, e acrescentando mais essa questão do grande conflito, né? da grande batalha que a gente vive aí, da grande batalha espiritual. Né? Agora, sobre o que a Camille perguntou, por que a mulher de Jó fala? A gente tem que lembrar da primeira fala dela. Ela fala assim, por que você conserva ainda a sua integridade? Aí depois que ela fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, a fala dela começa com uma pergunta. Por que você ainda conserva a sua integridade? E por que ela fala isso? De onde que vem essa frase? Ela chega à seguinte conclusão.
peraí, você está sendo íntegro, reto, você está temendo a Deus, se desviando do mal, você está fazendo tudo isso. E olha o que aconteceu com você. Para que você vai continuar fazendo isso? Cristiano, Como Pra se que Deus você vai tivesse quebrado continuar? a aliança, né? Se Deus não está fiel à aliança mais, por que você está? Dá a impressão que ela está sugerindo e isso. isso é o que muita gente acaba pensando. gente, Para que eu estou na igreja, eu estou buscando a Deus, eu tô servindo a Deus, eu estou orando, eu estou sendo fiel no dízimo, na oferta, estou servindo a Deus na liderança, estou ganhando almas, estou fazendo tudo. Aí vem um problema aqui na minha vida, qual que é a primeira coisa que a pessoa vai pensar? Para que eu vou continuar fazendo tudo isso? Não está valendo a pena. Então, quem olha o momento, ele tem esse pensamento. Foi o pensamento da mulher de Jó. Por que você ainda... Mas vamos falar outro lado aqui da mulher de Jó? Ela era mãe, ela perdeu todos os filhos, ela ficou pobre. Tem isso aí. E ainda tem para uma mulher perder um filho, uma coisa, agora perder todos os filhos e não ver um posicionamento do marido em relação à angústia que ela tinha dentro dela, ela pode ter questionado o marido em relação a isso também. Eu estou defendendo ela, eu não estou... Não, sim. Quando eu falo do raciocínio dela, é lógico. Eu acho que, eu falei que o livro de Jó, ele mostra uma batalha na mente, né? E aí, o tempo todo é isso. A lógica, muitas vezes, ela é contrária à fé. E outra coisa que faltou para ela. Você tem que confiar muito em Deus para não usar um raciocínio lógico. Porque o raciocínio lógico qual que é? Se eu fiz tudo certo, vai acontecer tudo certo na minha vida. E não é assim. Eu posso fazer tudo certo e mesmo assim vem uma coisa ruim. Mas se eu continuar confiando em Deus mesmo quando vem uma coisa ruim, lá na frente Deus vai me livrar e Deus vai me mostrar o porquê daquilo, eu vou entender. A E vou gente ver não que aquilo sabe me fez também qual crescer. era o nível de aliança dela com Deus, né? A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, mas não fala sobre a mulher dele. A mulher fala dele muito, só aparece nesse outro E outra momento. coisa que eu vejo bem que faltou para ela, que foi a sabedoria, né? Porque ao invés dela, mesmo nas adversidades, a gente que é casado, você tem uma aliança com Deus, com o seu cônjuge. Então você tem que estar apoiando o seu marido ou sua esposa, independente da fase que vocês estão passando. E ela, ao contrário, não. Ela, em vez de ela lançar uma palavra de apoio, ela foi oposto, né? Ela fez totalmente o oposto. Ela, como se diz, né? Estou chutando o pau da barraca, não quero nem saber. Vai, esquece trem tudo minha vez, amaldiçoou esse Deus seu aí, ó. E então, mas aí a gente não consequências. sabe depois, né? Porque a Bíblia termina ali com o desfecho. Fala que Jó viveu mais 140 anos. Então, ela desfrutou de tudo aquilo e eu acredito que ela também pode ter sido impactada, como Deus né? falou Ela que pode ter tido a no final ele experiência teve tudo com novamente, Deus. então eu acredito que ela tenha desfrutado com ele tudo novamente. E ela viu também, ela pôde provar que é melhor você ter uma aliança, integridade com Deus do que ficar... Aninha, você tem um livro aí para apresentar para a gente? Gente, a gente está falando hoje aqui de Jó, né? Não tem como não falar sobre esse tema aqui. Por que sofremos do Bispo Rodovalho? O que fazer quando o justo padece e o ímpio prospera? Se tem uma coisa que deixa o cristão, eu vejo pelo menos, doente, né? Indignado, é quando parece que tudo está dando errado para você, está fazendo tudo certo, e o outro está fazendo tudo errado, está dando certo. Então, aqui mostra as chaves que são assim, imprescindíveis para entender esse mistério aí e continuar firme sem sofrer. Porque não precisa sofrer, já que vai ter que passar pelo processo, né? Então, adquira esse livro lá na SBE, eu tenho certeza que vai te edificar muito e já está lá prontinho, ó. Maravilhoso. Você encontra esse livro, vários outros títulos, pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Aqui estão lições que podemos aprender com a história de Jó. Fidelidade em meio às adversidades. Jó nos ensina a manter a fé e a fidelidade. Enfrentamos dificuldades e provações. Paciência e perseverança. A paciência de Jó nos inspira a perseverar, mesmo quando somos confrontados com perdas e sofrimentos intensos. Humildade diante de Deus. Jó reconheceu sua posição como ser humano diante da grandiosidade de Deus, ensinando-nos a humildade e a submissão ao plano divino. Busca pela sabedoria. Jó valorizava a sabedoria e buscava entendimento sobre a natureza do sofrimento e a justiça de Deus. Valorização da vida familiar. Jó valorizava profundamente sua família. Sua história nos lembra da importância de amar, cuidar e priorizar nossos entes queridos. Restauração e renovação. No final da história, Deus restaurou a vida de Jó, mostrando-nos que, mesmo nas situações mais difíceis,
a esperança de renovação e restauração. Então, a gente percebe também esse aspecto, né? Que o Jó nos ensina muito, né? A passar pelos sofrimentos que são inevitáveis, né? A vida aqui na Terra, ela tem os sofrimentos, né? E tem as frases de Jó que marcam muito, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar. Deus me deu... Isso. E também quando ele fala, né? Eu estava sem microfone. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E tem também a frase que ele fala, a resposta dele para a mulher dele é assim, né? Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal, né? Você fala como qualquer louco. Olha que interessante, né? O raciocínio tão lógico da mulher de Jó, você está fazendo tudo certo e veio todo esse mal, não vale a pena continuar fazendo tudo certo. Raciocínio lógico. Jó chama ela de doida. Por quê? Porque quem está confiando em Deus e quem tem fé, a lógica é outra, né? Ele está com o raciocínio ali em dia, né? Porque a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura, né? Para os que não creem, né? E exatamente, para quem não crê, parece que aquilo que a gente acredita é loucura. Mas para nós, loucura é não crer. Loucura é você não andar com Deus, é não entregar sua vida aos pés do Senhor, é não andar com Jesus, né? E a frase que ele fala com os amigos lá no meio do livro, né? Eu sei que o meu Redentor está vivo e, por fim, ele se levantará sobre a terra, né? Ou seja, eu estou no meio do processo. Não tira a conclusão pelo meio. Confia no autor, né? O meio não é o fim da história, é o meio, é o processo. Eu estou tendo que passar por isso. Um texto que eu gosto muito na Bíblia, acho que é do rei Davi, que ele fala, né, que a prosperidade do ímpio, ela dura por um tempo, por um período. Então, aquela pessoa que fala, eu estou andando com Deus, fazendo tudo certo, e estou passando essa luta. O ímpio ali está fazendo tudo errado, está na malandragem e está colhendo algo bom. Essa pessoa ela está equivocada, porque ela está vendo o momento. Sempre a história completa, quem anda com Deus vive o melhor, né? Quem anda com Deus prospera, fez a melhor o final escolha, é bom. Né? É isso aí. Gente, estamos chegando ao final. Espero poder ter te ajudado aí a entender melhor a história de Jó, compreender melhor a história de Jó, né? E você que quer nos conhecer, quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra, como que faz, Bispa Camille? Você que está aqui em São Paulo, é só você vir aqui na Rua Augusta, número 2027, bem pertinho da Avenida Paulista, do metrô Consolação. Aos domingos, às 10 horas da manhã e também às 18 horas, nós estamos aqui para te receber com a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. E quem está por todo o Brasil, como faz, Aninha? Acesse o site saranossaterra.com.br, clica na aba Igrejas e lá você escolhe o estado, né? Escolhe a cidade que você está e tem todos os horários de culto, as datas, os endereços. Você pode entrar em contato e participar de um culto para receber uma palavra que vai transformar a sua vida, né? É isso aí. Você que está aí pelo YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço, fica na paz!